Então vamos começar. Hoje não, nesse mês, estamos no mês de dezembro, então vamos ler o 12º, tá certo? Referente ao hino 12. 12º. Vamos adquirir os valores que nos fazem felizes. Uma das palavras mais próximas à palavra felicidade é a palavra sorte. A diferença é que a boa sorte não dura para sempre, mas a felicidade é um estado de espírito guiado por uma visão das coisas. Portanto, se você fizer um esforço para edificar seu coração, ele durará para sempre. No entanto, é difícil decidir isso sozinho. Então, seria melhor se houvesse alguém para poder consultar. Pretende-se que a igreja seja um lugar onde as pessoas possam consultar quando precisar. Consultar sobre si, em outras vezes, sobre as pessoas. Se esse lugar estiver próximo, acho que será muito útil para levar uma vida feliz. Né? Do lado tem aí um grupo de pessoas tomando, se confraternizando. Bom, falando sobre o hino 12, né? A gente vai falar aqui. Primeiramente, eu gostaria que vocês anotassem algumas palavras da interpretação do nosso Daikyo Kaito-san nesse livrinho que ele colocou aqui, né? Primeiro ele colocou duas palavras, felicidade e sorte. São duas coisas diferentes. Outra, edificar o coração. Né? Edificar o coração, edificar, ou seja, construir no coração, né? E no final, e lá na frente ele coloca assim, ele fala da igreja, né? Então assim, né? Como é que a gente vai fazer? O hino 12, né? Ele é um hino que ele é conhecido como o ensinamento da construção do Yokigurashi, né? Usando a metáfora da madeira, né? Em que o Yoboku, como seu principal, ele coloca o seu principal instrumento, né? De edificação do Yokigurashi. E é mais ou menos isso que ele está querendo aqui falar, né? A Yokigurashi, que a gente sabe, é vida plena de alegria e felicidade, né? Então veja bem, né? Uma coisa, essa tradução aqui, né, é a tradução para o português, do japonês. Então ele coloca aqui a palavra felicidade e a palavra sorte, né? É assim, foi uma melhor tradução, a palavra sorte, tá? Para nós aqui no Brasil, a gente costuma usar muito essa palavra sorte, né? Não é verdade? A pessoa vai fazer uma prova. Por exemplo, tem um bocado de gente aqui que não está aqui porque vai fazer prova. Né? Aí você costuma dizer o quê? Boa sorte. Né? Boa sorte. Primeiramente, eu queria colocar assim, o ponto de vista do oriental, principalmente do japonês. Né? Então, veja bem, quando a pessoa vai fazer uma prova, né, o desejar boa sorte em japonês não é boa sorte. Ele usa a palavra assim, gambate kudasai. Gambate. Gambate significa esforce-se. Dê o seu melhor. Vocês estão entendendo bem a diferença? Está entendendo bem a diferença? Quer dizer, quando, né, assim, eu estou fugindo um pouco da questão do Tenrikyo em si, eu estou falando apenas da cultura japonesa, tá? Então, assim, para o japonês, essa palavra sorte, ele não é muito usada. Né? Aqui, para nós, ocidental, ela é usada muito. Né? Eu tive sorte, tenha boa sorte. Principalmente quando a gente quer desejar alguma coisa boa para a pessoa, a gente deseja sorte. Só que se a gente for pensar direitinho, a sorte é algo que não está ao meu alcance, nem ao alcance de ninguém. Concordou comigo? A sorte é algo que, assim, sorte. O que é sorte? De onde vem a sorte? Né? Se a gente for pensar direitinho. Eu, particularmente, eu não sei de onde vem sorte. Não é verdade? Então, só para vocês entenderem assim, a grande diferença entre o povo oriental, principalmente o japonês e nós, né? Lá no Japão, o pessoal joga muito pouco na loteria. Muito pouco. Não é feito aqui.
Aqui joga-se muito na loteria, porque o pessoal confia demais na sorte, né? Lá no Japão tem loteria, o pessoal joga coisa e tal, mas não é muito, não, tá? Porque o pessoal confia mais é o quê? No próprio esforço, né? No esforço do seu trabalho. Então, para ele, é assim, tá mais ligado, né, a cultura japonesa, as coisas que estão ligadas ao poder dele. Então, se eu me esforçar, se eu trabalhar muito, eu posso ganhar muito dinheiro. Não jogando na loteria. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí, né, quando a tradução, né, quando eu estava lendo essa tradução aqui, por isso que se colocou aqui, né, a palavra muito próximo da felicidade seria a palavra sorte. Para nós aqui, a palavra sorte não está muito próximo da felicidade, não. Né? A palavra sorte está muito mais ligado assim, se eu tiver sorte, eu vou ser feliz. Né? E às vezes a gente condiciona a nossa felicidade a ter sorte ou não. Ou seja, a gente tira do nosso âmbito de capacidade ser feliz ou não. Ou seja, eu só vou ser feliz se eu tiver sorte. Não é verdade? Bom, esse hino 12, ele fala justamente o contrário. O hino 12 só não. Né? Os ensinamentos do Tenikyo, de uma maneira geral, não. A nível de princípio básico, né? A felicidade está a seu alcance e só depende de você. Porém, você não consegue ser feliz sozinho. Né? Você constrói a felicidade, principalmente constrói conjuntamente com todo mundo a felicidade de todo mundo e de todos. Eu vou explicar e vou dizer mais ou menos exatamente por que ele fala assim, edificar o seu coração. Então ele coloca assim, a felicidade é um estado de espírito e pode ser para sempre. Tá? Então, a partir do momento em que você vai descobrindo a sua espiritualidade, você vai descobrindo a sua força, lembra-se que algumas palestras atrás eu tinha falado que assim, nós não temos noção da capacidade que a gente tem de fazer o bem, lembra? Pronto. E à medida que a gente vai descobrindo essa capacidade, a gente vai ficando mais feliz. Vocês estão entendendo? Então, quanto maior a nossa capacidade de fazer o bem, maior a nossa felicidade. Né? E aí, lembra também que eu falava assim, e essa capacidade, ela é infinita. Né? Então, infinita também é a grandeza da nossa felicidade. Só que a gente precisa lembrar que é assim, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nós ocidentais, em que a gente associa muito a felicidade a um sentimento individual. Não é verdade? Se a gente for dizer assim, a primeira coisa que a gente faz é que a gente faz assim, como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou ser feliz? Olha, essa pergunta, ela já é uma pergunta difícil de responder. Porque você nunca vai conseguir ser feliz sozinho. Então, se eu nunca vou conseguir ser feliz sozinho, se eu continuo no dia a dia, né, a grande maioria das pessoas, e eu arrisco a dizer, a grande maioria das pessoas no mundo inteiro, né, que buscam a felicidade, eles, às vezes não, na grande maioria das vezes, eles se frustram justamente porque eles procuram a felicidade sozinhos. E aí, por mais que ele ache alguma coisa muito boa, muito próximo da felicidade, ele não vai construir esse estado de espírito, né, que vai tornar você uma pessoa verdadeiramente feliz. O verdadeiramente Yokigurashi. Você pode ter um estado de espírito, digamos assim, de repente, sei lá, eu fiz um concurso, né? Essa época do ano tem muita prova, vestibular, concurso, enfim, hoje mesmo está tendo um concurso, então o pessoal vai lá, estuda, faz um concurso, passou. Eita, né? Eu estudei, eu passei, eu estou feliz. Eu conquistei, né? Tá certo, né?
Mas aí eu acho que ele está muito mais ligado a essa palavra sorte. Tá? Porque dependendo, você passou num concurso e começou a trabalhar, veja bem, não estou dizendo tudo isso, aí você começa a trabalhar, que bom, eu comecei a trabalhar. Aí começa a trabalhar. Aí você faz um concurso por quê? Porque você queria somente ter uma independência financeira, né? Ter uma estrutura financeira. E você nem escolheu o que, é que você estava querendo fazer trabalhar. E você vai e começa a trabalhar. Você não sabia nem qual era o trabalho direito, aí você começa a trabalhar. Aí você começa a não gostar do trabalho. Que trabalho chato. Mas você conseguiu a sua independência financeira não, é a sua segurança financeira, a sua estabilidade, vamos dizer assim. Porém, todos os dias você vai para um lugar para fazer uma coisa que você não gosta, que não se identifica. Tá entendendo? Então, assim, você teve a felicidade de ter entrado, teve a felicidade. Mas depois disso, depois de muito tempo, você ali fazendo aquela mesma coisa, não estou dizendo que isso é todo mundo não, tá? Mas assim, muita gente acontece isso. Porque faz um concurso para poder ser feliz, porque o objetivo dele é a segurança financeira. E aí, no final das contas, acaba fazendo algo que não está muito condizente com o que ele gostaria de fazer. Né? Tá, tudo bem. Esse é um ponto de vista, tá certo? Agora, vamos colocar essa mesma pessoa. Tudo bem que ele tenha essa preocupação de estabilidade financeira, mas ele está pensando, por exemplo, na família, está pensando nos filhos, está pensando na esposa, no marido, está pensando na mãe, está pensando, né, em querer dar suporte a essas pessoas. E aí vai começar a trabalhar. Eu digo a vocês, quando ele assim, eu vou trabalhar para tornar minha família feliz, para tornar as pessoas que estão lá, para ajudar as pessoas. Eu garanto a você que, independentemente do que ele esteja fazendo, ele vai passar a fazer com gosto, com gana, com vontade. Porque ele não está pensando nele, não está pensando na estabilidade financeira dele, ele está pensando na estabilidade financeira das pessoas que lhe cercam. E aí ele começa a pensar também nas pessoas que ele entra no departamento, aí começa a pensar também nas pessoas que estão ali. Poxa, eu vou ajudar aqui essas pessoas também. Pode não ser um ofício que ele goste tanto, mas assim, só pelo fato dele encarar o trabalho dessa maneira, ele começa a gostar daquilo dali. Ele começa assim, mais do que gostar, ele faz aquilo porque acredita. E aí ele é feliz. E aí ele é feliz. Não interessa o que ele está fazendo. Não interessa se ele gosta de fazer. Ele passa a gostar. Ele vai quebrar pedra. Ele passa a gostar. Porque por trás disso, ele está em algo que acredita. Então, quando a gente começa a pensar no próximo, a gente constrói, a gente edifica o nosso coração, que é justamente o que o Caio está querendo fazer. Então, seja lá o que a gente for fazer, o nosso coração está edificado. Isso é a verdadeira felicidade. Então, é muito engraçado que assim a gente começa a pensar, né, assim, em trazer, em solucionar os problemas da nossa vida. E aí a gente começa a solucionar, a gente começa a correr atrás de solucionar os problemas da nossa vida. Hoje, né, tinha uma pessoa que não pôde vir aqui, então quando essa pessoa não podia vir aqui, ela veio ontem, né? Ela veio ontem para poder ajudar o que eu caio. Então eu não vou pedir, então vou vir aqui ontem. E aí começou a conversar comigo, né, assim, né? Então, conversando comigo, eu falei, veja, assim, essa sua atitude, né? Hoje você não podia vir porque você ia estar trabalhando, porque ia ser fiscal da prova, coisa e tal. Então eu vou lá no sábado ajudar nos preparativos que começa, então vem aqui. Então veja bem, assim, esse pensamento ele já é um primeiro passo
para se tornar feliz. E aí, nesse momento, quando a gente começa a pensar assim, no próximo, nas pessoas, sei lá, né? No caso dela em particular, a pessoa em mim. O Caio-san tá lá sozinho, eu vou lá ajudar, né? Coisa e tal, né? E aí eu cheguei assim, tá tudo bem com você? Ela, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí começou a me contar um pouco das coisas que estavam acontecendo e, na verdade, não estava muito bem. Como todo mundo, tinha um bocado de problema. Só que só o fato dela ter vindo para cá e tá fazendo, tá ajudando, a gente tá fazendo aqui, tá ajudando junto, tava limpando aqui, não sei o que, coisa, tava, sabe? Aí ela tava me falando, ela começou a me falar dos problemas dela de uma maneira bem, do tipo assim, como se estivesse contando uma história. Não estava se lamentando, não estava, né? Não tinha solução para os problemas dela ainda, não tinha. Alguns problemas estavam sem solução ali. Né? Mas ela estava engajada em fazer alguma coisa. Então veja bem, né? Em outras palavras, quando a gente, quando a gente consegue construir, edificar no coração da gente, né? E conseguir entender que nós somos instrumento de salvação. É lógico que não é assim, não é um clique, pá. Ah, eu sou um instrumento de salvação. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Né? Agir, uma coisa é saber que eu sou instrumento de salvação e que eu preciso estar todo o tempo todo pensando nas pessoas. Isso todo mundo sabe, eu sei, todo mundo sabe. Agora, de que maneira a gente vai conseguir edificar no nosso coração e ter uma conduta e ter uma forma de fazer o nosso de dia a dia, né, é outros 500. E aí é que entra, mas assim, pretende-se que a igreja seja o lugar onde as pessoas possam consultar quando precisar. E aí foi muito interessante, essa pessoa que veio aqui ontem, ela começou a me perguntar. Ah, mas Katio-san, né? Assim, algumas coisas específicas, né? Eu não vou aqui comentar exatamente o que, né? Mas começou a me perguntar: e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu me fazer assim, dessa maneira? Então a gente começou a conversar, começou a debater, começou a ter algumas ideias, né? Eu olhando de fora, lógico que eu não sou supra-sumo, mas eu comecei a analisar assim, essa conversa, eu tenho certeza que assim, ela saiu daqui, essa pessoa saiu daqui extremamente, pelo menos encaminhada, com algumas respostas, ou pelo menos encaminhada ao que fazer. Diferentemente se ela tivesse em casa sozinha, sem fazer nada. Então veja que às vezes o simples fato, uma simples, dentro do seu coração você faz, opa, né? No caso dela em particular, aí fez, poxa, né? O Caetiação tá lá sozinho, coisa e tal. Na verdade, não tava, tinha mais gente, né? Assim, na sexta-feira veio mais gente ajudar, coisa e tal. Então, vendo, não tava, mas o pensamento dela era como se tivesse. Então, ela estava preocupada. Então, essa preocupação, ela esqueceu os problemas dela e veio e agiu, né? Querendo ajudar as pessoas. E nesse, ela acabou descobrindo umas outras coisas que veio a Fortaleza. Aí que entra o que a gente chama de ajuda mútua. Tá? Esse tema eu não vou me alongar muito. Tá? Eu comecei a perceber que às vezes eu começo a falar e vai embora, né? Assim. E aí eu queria me atentar somente para esse tema, tá? Do hino 12. Esse hino 12 é o último hino, e é um hino que assim, ele tem um detalhamento muito grande. Eu não sei se eu trouxe, existe um livrinho que é muito bom, que é muito baseado, que eu estudo muito, né, sobre a interpretação dos hinos. Então, esse hino, esse livro 9, é uma interpretação do nosso Deca Coedição, e é uma interpretação, assim, muito... Ah, como é que eu posso dizer? Ele não é muito aprofundado, ele dá uma ideia assim, ele assim, para as pessoas, inclusive, de fácil entendimento.
Tem algumas outros estudos de cada hino que é bem aprofundado. E tem um livrozinho vermelho, que é Interpretação e Estudo dos hinos do Mikagura Altar. E é, assim, é detalhado, inclusive verso por verso. Inclusive explicando as condições e as circunstâncias históricas que foram escritas. Que foi feito pelo nosso primaz anterior, o Yuji Murata, que foi ele que escreveu, e eu estudo bastante nisso. Né? E aí, assim, é muito interessante que ele começa esse estudo e depois, assim, ele começa dando uma ideia geral. E essa ideia geral do hino 12 é justamente essa. Veja que tem muita coisa a ver. Né? Que ele fala assim, esse hino, ele fala sobre ele bota a metáfora da construção, né? A metáfora da construção. Então você vê que tem muito gesto que a gente fala de construção, né? Fushin, né? Fushin em japonês é construir, né? Tem esse gesto fushin, né? Que usa como se estivesse pegando uma enxada, né? Tem o outro daikuno. Daikuno é que a gente no chão assim, é como se a gente estivesse esticando, sabe aquelas linhas para fazer prumo? Para nivelar, sabe? Então naquela época você passava o nylon, até hoje faz, né? Para passar o prumo, você passa o nylon para poder fazer a linha, né? Para dar o prumo. Então assim, aí você esse gesto, né? Que é no chão, eu vou fazer aqui em cima, que é porque senão me corta. Puxa, como se estivesse puxando o fio e estica assim, né? Bate, como se fosse tirar a areia do fio, né? Daí com, né? Então veja que tem vários outros movimentos que remete à construção em si do hino 12. Então o hino 12, ele usa a metáfora da construção justamente para fazer assim, a nossa felicidade também é algo que se constrói. E o principal, né, de uma maneira geral, e o principal instrumento disso tudo é o Yoboko. Vocês. Então, assim, se eu começo a me preocupar em construir a felicidade dos outros, né, eu, com certeza, eu estou construindo a minha. Quando eu estou só preocupado em construir a minha felicidade, eu começo a jogar muito com a sorte. Você está entendendo? E aí tem hora que eu vou ser feliz, tem hora que eu vou não ser feliz. Então, por exemplo, voltando para aquele caso que eu falei do estudar para passar no concurso e criar estabilidade financeira, né? Criar segurança financeira. Quando você pensa nisso para pagar as suas contas, né? Talvez o seu trabalho, que seja um trabalho que você não goste muito, um trabalho mecânico, sei lá, você faz um concurso para auxiliar de escritório. Chega lá, você vai ficar só revisando papelada, 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 papelada. Né? Quando você está ali pensando na sua própria felicidade, na sua própria. Quando você passa, você ficou feliz, entre aspas. Mas aí depois essa felicidade, que está muito mais baseada na sorte, você teve a sorte de passar, ele aos pouquinhos ele vai caindo, porque a morosidade, ou como é que chama? Morosidade não, né? O trabalho sem graça, vamos dizer assim, né? Repetitivo, coisa e tal, ele vai começar a ficar maior do que a sua felicidade de ter passado e ter ganho a estabilidade. Agora, se você faz o concurso pensando na família, pensando nas pessoas em seu redor, pensando em dar estabilidade, em ajudar as pessoas, né? Aí você fica feliz por quê? Porque você vai conseguir proporcionar felicidade às pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família, seus irmãos, seus amigos, seus filhos, a sua esposa, os seus pais, não interessa. Um monte de pessoa. Aí quando você começa, todos os dias que você vai ali trabalhar,
você também leva com você essa mesma força. E todos os dias, por mais chato que seja o trabalho, você faz aquilo ali porque você sabe que você precisa continuar, que você precisa continuar dando estabilidade para a sua família. E aí você faz aquilo com gosto, acredita. Você veja que a construção da felicidade no seu coração, ela depende muito mais da sua intenção de se tornar uma pessoa que vai trazer a felicidade para os outros, do que propriamente a pessoa que vai construir a sua própria felicidade. Outro dia desse, às vezes eu estudo muito e fico com a televisão aqui ligada, assim, sabe? Eu sou meio doido, assim, né? Tem umas coisas assim meio de nerd, né? Desde criança, fui meio nerd, sempre gostei muito de estudar. Aí uma das técnicas que eu uso para estudar, eu ligo a televisão ou o rádio, boto aqui do lado, sabe? E aí eu estou estudando. Se eu começar a prestar atenção no que a televisão está dizendo, é porque eu não estou prestando atenção no que eu estou estudando. Aí eu volto tudo de novo. Eu uso essa técnica. Aí é engraçado. Aí eu estava outro dia desse estudando, fazendo umas coisas lá, pá. Aí estava passando na televisão. Aí passou um negócio na televisão e aí eu comecei a prestar atenção. E aí teve uma frase que tem muito a ver com isso aqui, que diz assim, né? É, sei lá, era um negócio meio de pensamento, assim, eu peguei meio que na metade, mas eu não concordei muito não, né? Que a pessoa diz assim, eu acordei hoje me perguntando o que é que eu vou fazer para eu me tornar mais feliz. Aí eu, poxa, aí eu parei, assim. Aí eu até fechei o livro, assim, e comecei a assistir o que é que tava passando na televisão, sabe? Eu não vou falar exatamente qual era o programa, coisa e tal, não sei o quê, que é para poder não ser crítico demais, né? Estava passando um programa de televisão, coisa e tal, que tem muita coisa de culinária, não sei o que lá, e chega no final, a pessoa, a apresentadora solta umas coisas assim, né? E aí eu fiquei assim, tá errado. Não, não tá errado não, quer dizer, tá certo. O que é que, assim, a nossa felicidade só depende da gente, tudo bem, tá. Mas se eu correr só atrás da minha felicidade, né? Quanto tempo será que vai durar essa felicidade? Aí eu fiquei, né? Aí depois eu fiquei assim, poxa, eu acho que eu estou sendo muito rígido, porque eu sou tenitiano, né? E aí o tenitio é diferente, né? O ensinamento de Oyasama é diferente. O ensinamento de Oyasama, ela ensina justamente a você não pensar muito em você. Né? Justamente pensar nos outros. E quando você está pensando nos outros, você está se salvando. Agora, eu preciso não ficar me pensando em mim para poder essa coisa ser verdadeira, ter o espírito sincero e o espírito verdadeiro, edificando isso. E aí eu fiquei assim, e aí eu fiquei pensando, né? Nossa, né? Assim, a... mas às vezes, sabe? A, a gente, o mundo, ele tá tão egoísta, ele tá tão, assim, as pessoas estão tão pensando em si próprio, né? Que às vezes ele nem está pensando na sua felicidade. Ele está só pensando em coisas, em obter coisas, em ter coisas. Mas que aí que o primeiro passo, inclusive, para você conseguir saber que a sua felicidade também, a felicidade do próximo também depende dos outros, é quando você saber que, assim, quando você se sentir feliz e perceber uma outra pessoa do lado que não esteja muito feliz. Aí você vai entender. É a mesma coisa daquela pessoa, por exemplo. Será que uma pessoa com fome, ela consegue ser, ela consegue ser empática, né? Será que uma pessoa com fome, ela consegue de repente sentir empatia para as pessoas, né? E aí, será que será que a gente fala assim, tá, assim, se você não tiver empatia, né? Você nunca vai conseguir crescer e sempre vai conseguir, e sempre vai ficar com fome, né?
E aí, tudo bem? Né? Se quiser se juntar a nós, tudo bem, né? E aí, e aí, assim, mas a pessoa está com fome. Né? Será que a gente tem direito de cobrar a empatia de uma pessoa que está com fome? Eu acho que não. Eu acho que a primeira missão que a gente tem é dar um prato de comida para essa pessoa. Não é verdade? Então, quando a pessoa também ela não consegue entender que a verdadeira felicidade é quando ela trabalha pela felicidade das outras pessoas. Porque até então, aquele momento, assim, tudo que ela deseja é ter um pouco de alegria, né? Sentir um pouco de satisfação ou de conquista, né? A pessoa trabalhou, né? Estudou e conseguiu passar no concurso e teve esse sentimento de conquista, esse sentimento, né? Então, será que a gente vai chegar na cara dessa pessoa e dizer assim, mas isso aí não é verdadeira felicidade, não. A gente está sendo um pouquinho rígido demais, né? Então, eu acho que a gente, assim, primeiro, para a gente conseguir entender, né, fazer com que, primeiro, com que as pessoas, principalmente, né, o nosso trabalho aqui é de missionários. Né? A gente sabe que a gente tenta, a gente tem certeza, a gente sabe que para as pessoas serem felizes, a gente precisa trabalhar para poder fazer com que as outras pessoas sejam felizes. A gente começa a trabalhar para a felicidade do próximo. Mas as pessoas que não entendem um pouco isso, por que a gente não pode dar um pouco de incentivo e de ânimo para que elas consigam descobrir primeiro essa, digamos assim, essa primeira felicidade individual, vamos falar assim. E aí, porque aí a partir desse momento ela vai conseguir começar a perceber, né, as outras pessoas que não estão muito felizes ela vai conseguir despertar nele esse sentimento altruísta, esse sentimento de empatia, esse sentimento. Mas enquanto ela tiver, digamos assim, fome de felicidade, dificilmente ela vai conseguir entender. Então, isso tem a ver também com edificar a felicidade, edificar o coração. Então eu vou terminar aqui. Eu acho que, né, já estamos em 30 minutos, mais ou menos. Mas eu queria que, assim, ressaltar. Né? Nós sabemos que a felicidade, a verdadeira felicidade, é quando a gente começa a pensar na felicidade dos outros. Mas a gente não pode exigir das pessoas que não entendem isso que ela passe de uma hora para outra a trabalhar pela felicidade das pessoas. Isso tem que ser gradual. Então, nosso trabalho como missionário é conseguir entender e ser feliz quando a pessoa de repente tem essa felicidade individual. Né? E aos pouquinhos mostrar para essas pessoas que existe uma felicidade mais consistente, uma felicidade mais edificável, uma felicidade mais permanente, que é esse estado de espírito que Oyasama e Deus Pai nos ensina com o hino 12. Certo? Então vamos encerrar por aqui. Eu sei que isso só ficou para a gente, então vamos encerrar. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. Deixa eu fechar aqui. Eu já desliguei. Eu tenho um controle remoto, rapaz. Aqui, esse negocinho aqui é um controlezinho remoto. Para lá ou para cá? Para lá. Aí vira.